Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live do IFB. Novamente estamos aqui para resolver 4 questões na tarde de hoje, questões de CPA 20, CEA e agente autônomo de investimentos. Hoje o assunto nosso é mensuração de risco. Estou aqui com o professor Jorge, professor de Osasco e do ABC. Tudo bom, Jorge? Tudo bem, boa noite. Ou boa tarde, ainda é 5h30, né? Boa tarde a todos, boa tarde, Henrique. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Seja bem-vindo, Jorge, que já participou aqui de algumas resoluções. Está convidado também o professor Gerson, que é professor do Tatuapé. Ele está sem luz em casa. A gente até fez um teste antes, mas a questão de iluminação ia ficar bastante prejudicada. A internet ele conseguiu resolver. Se por acaso a luz dele voltar, ele entra aqui e resolve as questões. Se não, eu estou com as questões dele aqui. Já discutimos aqui um pouquinho antes, eu consigo passar a explicação. Então, vamos lá. Jorge, você tem a palavra. Primeira questão aí sua. Vamos lá. Muito obrigado. Vamos lá. O stop loss é uma ferramenta que permite... Bom, antes disso, stop loss é um dos elementos do VAR, o VAR. Nada a ver com aquele VAR que prejudica meu time Palmeiras, tá? O glorioso. Ele é um elemento constante nos fundos de investimento, principalmente de ações, onde estabelece a perda máxima permitida, isso considerando uma carteira histórica, quer dizer, a estatística, né? E permite uma amplitude de 2 desvios padrões, ou seja, em situações normais, 95% dos ocorridos. Além do stop loss, antes de eu chegar nele, temos o stress test, que é onde se adiciona um pouquinho mais de risco em situação de estresse no mercado. O gestor tem que cumprir o VAR. O administrador tem que observar, tá? Para poder permitir que a carteira fique apenas dentro do risco estabelecido, tanto no limite de perda quanto no de ganhos. Ele não pode correr mais riscos do que o que foi estabelecido, tá? É feito um backtesting, ou seja, um teste de retorno para saber se o fundo, né, se a carteira de ativos, obedece os critérios estabelecidos. O VAR vai no regulamento, pessoal, e regulamento é para ser obedecido, ponto final. Se o administrador não cumpre, ele pode ser advertido, né? Ele pode ter que arcar com futuras perdas, porque afinal de contas é ele que está expondo, né, o investidor a um risco maior do que o que foi estabelecido. Tá certo? E o stop loss? É uma ferramenta que o gestor utiliza quando percebe, através do backtesting, que os retornos estão fora do padrão de risco estabelecido no VAR. Tá? Ou seja, está acima dos 95% de probabilidade estabelecida, né? São 2 desvios padrões, para quem já viu o assunto uma vez aqui que foi explicado, né, sobre os riscos em estatística, tá? Então, se ele está passando dessa amplitude de 2 desvios padrões, o gestor tem que trocar títulos. Ele tem que tirar os títulos mais arriscados, fazer uma mutação patrimonial para que o risco fique dentro do estabelecido. Esse movimento de troca é chamado stop loss. Traduzindo, para de perder. Foi o que fizeram lá no meu Palmeiras. Para de perder, fizeram stop loss, ok? Então, muitos termos na mensuração de risco e performance vai ter que aprender um pouquinho de inglês. Vocês já viram, né, sobre o tracking error, né? E agora está vendo aqui stop loss, VAR é value at risk, né? Valor do risco, né? Backtesting. Então, tudo isso serve para adequar a carteira de títulos ao risco estabelecido. Então, a partir dessa explicação, o que temos? O stop loss é uma ferramenta que permite reduzir perdas, alternativa A. Ok? A letra B, reduzir o VAR. Não, o VAR é a amplitude estabelecida em regulamento pela média histórica da carteira de títulos, né, que é calculada pelo desvio padrão. Letra C, evitar perdas em grandes variações? Não. Evitar perdas em situações normais de mercado.
de evitar perdas de mercado em razão de crises econômicas? Também não, aí já seria um risco sistemático, aí é impossível existir uma ferramenta que impeça o risco de mercado, ok? Então, stop loss, para de perder, é a função do gestor de fazer quando a carteira de títulos apresentar um risco superior ao estabelecido no VAR. Beleza? Legal, Jorge. Boa questão. Deu para recapitular aí todas essas coisas aí da performance, né? VAR, stop loss, stress é até a test, principal backtest. ferramenta. É a principal ferramenta, porque isso aí vai constar no prospecto, né? No formulário de informações complementares. Já estamos falando lá da carteira de fundos, né, da carteira de títulos. Então, tem que constar lá, né? Está no regulamento, então não pode correr mais risco que se está no regulamento é para cumprir, né? A regra é clara, certo, Arnaldo? É isso. Inclusive, esse pessoal aí que vocês veem fazendo trade, não sei o quê, normalmente o que eles ficam fazendo muito estimando um VAR, um valor que eles vão colocar em risco e colocando ferramentas de stop loss para não passar, né? Para não perder mais. Aonde eles perdem é quando dá o estresse, né? Sim, o stress test é eventual, né? Tem que ser uma coisa eventual. Se virou padrão, então, opa, já não é stress test, já não é um teste de estresse, já é habitual. Então, os traders, né, quando eles vão administrar, eles têm que obedecer aquilo. Sempre há aquelas reclamações. Por exemplo, hoje, essa semana, a bolsa está, desde sexta, né, já está explodindo, né? Então, é lógico que vai mexer com a amplitude, só que ele não pode ter rendimento acima também. Não é só a perda máxima, o VR também limita os ganhos devido à situação de risco, né? Então, tem que fazer obediência à carteira, né, ao que está determinado. Imagina o trabalho que dá essa movimentação. Isso quando é feito em grande banco, é feito de forma automática, né? Os sistemas dos grandes bancos fazem. Sim. Mas quando está em banco pequeno ou uma pessoa individual, aí tem que ser manual, né? Mas dá para fazer a conta manual. Sim, dá para fazer lá. Eles têm todo o apoio, né? Tem todas as ferramentas, os sistemas lá da própria Bovespa, né? Quando títulos internacionais, né? Eles têm do próprio ASP. Mas o que acontece? Eles têm que ficar atentos. Os grandes bancos é automático, mas só recordando um pouquinho, né? Às vezes a gente fala tão natural, esquecemos que pode ter gente que não viu. Quem administra fundos não é o banco comercial. É banco de investimento, corretora distribuidora. Então, tem N distribuidoras e corretoras pequenas que fazem a administração. Então, aí o trabalho é maior, né? E tem que ser na mão mesmo, né? Pô, eu tenho uns recursos e um grande banco de investimento. É isso aí. É isso aí. Jorge, que já está aí em Osasco, pelo que eu estou vendo, né, Jorge? Exato, já cheguei aqui, gosto de chegar cedo, preparar o café, que é muito bom, esse cafezinho aqui da máquina. Né? Já gosto de deixar tudo aqui, informo os alunos que a gente mantém todas as regras para evitar contaminação, né? As salas são limpas diariamente. Nós conferimos isso e tem um café para matar vírus aqui, né? As salas são bem ventiladas, né? Respeitamos o distanciamento, todas as regras padrão. E eu estou em curso agora, essa semana é o CPA 20, semana que vem eu estarei encerrando o curso de CEA, e no dia 28, sábado, né, começaremos a turma de CPA 10 e 20 aqui em Osasco, aos finais de semana. Dia 30, segunda, também, vamos ter mais uma turma durante a semana de CPA 10 e 20. Convido vocês a comparecerem aqui, né, na Franz Vogler, né, na Torre aqui Conos, né, 17º andar. Será um prazer tê-los aqui. Jorge que está aí no Shopping Pátio Osasco. Para mim, essa é a sala que eu mais gosto, Jorge. Eu acho essa sala fantástica, né? Eu sou suspeito a falar, né? Adoro vir para cá cedo, sossegado, o pessoal gente boa, os cuidados aqui. E tem o shopping perto, é perto do Shopping União, para quem não conhece, tá? Bem no shopping aqui, né? Tem muitas lojas aqui, dá para passear bastante, né? E a acessibilidade é fácil. É isso aí. Tem um shoppingzinho, né? O Shopping Pátio Osasco. Sim, um pequeno shopping. Maior União do tem lado. as Americanas, tem o Carrefour, tem uns restaurantezinhos bons, né? Uma comidinha boa. É isso aí.
E Eu bastante gosto de álcool gel, hein? Bom, vamos lá para a segunda questão aqui que o Gerson mandou. Pelo que eu estou vendo, ele ainda não conseguiu entrar. Nenhuma atualização aqui no WhatsApp. Então, vamos tocar. Vamos lá. Então, aqui é a segunda questão, pessoal. Vou comentar aqui para vocês. Qual dos investimentos abaixo possui o melhor índice de Sharpe? A, B, C ou A e C? Pessoal, aqui não é para ter dúvida, né? É questão bastante simples. O que às vezes o pessoal erra, né, numa questão dessa é porque fica com medo do gráfico. Não tem que ter medo do gráfico, né? O gráfico está aí, o gráfico é fácil de se entender. Vamos lá. Nesse gráfico aqui, a gente tem o retorno, ó. Retorno aqui. E aqui é o risco. Quanto mais para cá, melhor o índice de Sharpe. Por quê? Porque Sharpe, não vou colocar a fórmula aqui, ela vai estar no material de apoio da sua prova, mas isso aqui é retorno sobre o risco. Então, uma relação de retorno dividido pelo risco. Quanto mais para cá, quanto mais nesse canto aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o meu pointer. Quanto mais nesse canto aqui, melhor. Então, moleza já responder a questão, né? Se eu tivesse um pontinho aqui com com número D, se eu tivesse um pontinho aqui com número D, seria a alternativa D. Então, a melhora de todas aqui é a alternativa A. Bem tranquilo, né? Tá agora aí a fórmula do índice de Sharpe para vocês, é o retorno esperado menos o retorno livre de risco, dividido pelo desvio padrão. Então, você viu que você dividiu o retorno pelo risco. O desvio padrão é o risco, né? Todos esses índices, Sharpe modificado, Traynor, Modigliani, tudo é divisão de retorno pelo risco. Tudo é assim. As fórmulas vão estar na sua prova, você não precisa decorar lá no material de apoio. Às vezes pede para fazer uma conta simples, mas conta de mais e menos, bem tranquilo de fazer a conta. O importante é a interpretação. Quanto maior der o número, melhor a relação retorno e risco. E quanto mais para o canto superior esquerdo do seu gráfico, melhor. Não é isso, Jorge? Opa, maravilha. Melhor que isso, só se você explicar de novo. Está excelente. O Sharp, né? Pessoas costumam confundir e quando vê um gráfico assim tem até medo, né? Que é tão fácil que tem um medo. Às vezes o pessoal tem medo do gráfico, né? A gente e a maioria dos nossos alunos, né? A gente não teve uma educação, na educação, esse hábito de interpretar gráfico, né? Na nossa educação lá no ensino fundamental. Eu vejo hoje meus filhos estudando, eles toda hora estão analisando o gráfico, né? A gente não fazia isso. Eu fui fazer em economia. Pois é. Aí eu apanhei, mas aí na faculdade, aí na pós-graduação. Mas na escola mesmo, nem as aulas de estatística tinham gráficos, pô. O pessoal não gostava, o professor não gostava de pornográfico, né, pô? Censura. Censurava, né? Mas tá maravilhoso. E o pessoal, vale uma dica importante, pessoal, que às vezes a questão da empresa é tão fácil que eu vou desconfiar. Não, confie no seu entendimento, confie no talento, confie no que você estudou. Tem muita gente que trava numa pergunta fácil. Cuidado, né? Que o pessoal pensa que tem pegadinha. Não é pegadinha. Você estando bem preparado, né? A questão é fácil mesmo. É isso aí. Bom, o Gerson, como não pode entrar, é o que aparece aqui na foto com vocês aqui, né? Ele que vai estar ministrando a turma no Tatuapé, final de semana. Mesmas datas do Jorge, né? Começa no dia 28 de novembro, CPA 10 e CPA 20. Agora a gente só com a agenda de CPA 10 e CPA 20, as últimas turmas de CEA começamos agora, né? E a vantagem, o Tatuapé é em frente ao shopping Tatuapé, né? Ou melhor, em frente, atrás, né? A entrada não pela... A frente é aqui onde eu tô, né? A sala é por trás do shopping. Exato, é outra frente, né? Eu não gosto de falar que é atrás do shopping, porque tem uma entrada bonita ali também. Mas é muito fácil. Chegou de metrô, já tropeçou, caiu na sala, né? É na porta da CIA. Isso. Na porta. O Jorge já deu aula lá algumas vezes, né, Jorge? Opa, com prazer.
Aliás, eu acho que só não fui lá, só não fui para Manaus, porque teve dó de mim, né? Mas já É, viajei muito, é um prazer enorme estar no FB. Já vou para 9 anos aí, meu. Você me suportou todo é, esse tempo, cara. Você merece ir você para o vê céu. só? Ah, você não foi para Manaus, mas o Gustavo que deu aula ontem. Ontem a gente estava com o Carlos aqui de Manaus, né? Ah, tá. E o Gustavo é que foi para Manaus lá, quando o Carlos Foi estava para começando. emagrecer na sauna, né? É uma cidade É, maravilhosa, mas é uma sauna. Você me mandou é, para Campo Grande já entendi. que falaram, não, aqui é quentinho. Manaus que é quente mesmo, né? Não, Manaus é quente. Bom, vamos lá para a sua próxima questão, ô Jorge. Vamos embora. Então deixa eu projetar aqui. Vamos lá. Aí, Qual dos títulos terá melhor Sharp modificado? Então vamos lá. O Henrique já comentou, né? Sharp é a relação do retorno pelo risco. Um cuidado nessas horas, porque a gente costuma falar risco-retorno, custo-benefício. Na verdade, o mercado analisa sempre primeiro o benefício, depois o custo. Então, aqui no Sharp é primeiro o retorno em relação ao risco, para saber se vale a pena. O Sharp normal, né, é sempre o retorno esperado. Vou subtrair, né, o livre de risco, que hoje é a Selic, né, e depois ver a razão do seu risco, que normalmente é o desvio padrão para títulos de renda fixa, tá? Se é títulos de renda variável, já se usa o trainer, a relação, que é o risco padrão das ações. Muito bem. O modificado, ele faz o quê? Ele tira o livre de risco, substitui pelo benchmark. Ou seja, então vai ser a relação do retorno que a gente espera ter, vamos tirar o benchmark e aí sim fazer a razão, né, pelo desvio padrão, pelo seu risco apropriado, ok? Então, vamos lá, vamos analisar as carteiras aqui, né? Qual o melhor Sharp modificado? Uma dica importante, CPA 10 e 20 não tem que fazer cálculos, né? Não tem os cálculos mirabolantes do CEA, tá? Então, o que aparecerão, quando muito, serão algumas contas. Aqui, por interpretação, eu tenho o título A, que me dá um retorno de 2 e um benchmark de 1. Poxa, a diferença aqui é 1. Né? Ou para quem gosta de valores relativos, vamos lá, valores absolutos é a subtração, é a taxa nominal. Valor relativo é em termos percentuais. O retorno, aqui eu estou esperando um retorno, né, de 100% positivo em relação ao benchmark. Estou esperando o dobro. O meu desvio padrão, meu risco é 1. Os riscos estão próximos, tá? A livre de risco é igual para todos, né? Ele está usando, né, o benchmark. Então vamos lá. B tem 5% de retorno esperado, com um benchmark de 0,5. Desvio padrão, o risco dele é 1. Mas vejam só o que acontece aqui. Eu estou esperando quantas vezes o retorno? 10 vezes o benchmark. 10 vezes a minha taxa de referência. Ok? Então, esse relativamente está maravilhoso, né? O título C tem 6% de retorno esperado, é o melhor valor absoluto, né? Enquanto que o benchmark é 4. Opa, é o maior benchmark, é a maior taxa de referência também. O que ele está esperando aqui? 1,5 vezes, ou seja, um retorno de 150% do benchmark. Enquanto que o B está me dando 10 vezes o retorno do benchmark, o C está me dando 1,5 vezes. Então, absolutamente, nominalmente, o título C é melhor. Relativamente, o título B está bem melhor. Já podemos descartar D, porque ele está me dando retorno de 1 contra um benchmark de 0,5, ou seja, 100% também. Se eu quiser ser chato e olhar pelo desvio padrão para chegar no Sharp, eu vejo que, bom, A, eu tenho 1% de resultado, 2 menos 1, por 1. O Sharp modificado dele é igual a 1. B, 5 menos 0,5 dá 4,5 dividido por 1. O Sharp modificado dele é 4,5. Disparou, né? C, 6 menos 4 dá 2 dividido pelo desvio padrão, pelo seu risco, dá 1. Ou seja, vejam que o título C e o título A têm o mesmo Sharp modificado. Ok? E o título C
está me dando retorno de 1, benchmark de 0,5, um menos o outro, 0,5. Dividido pelo seu risco, desvio padrão, que é também 0,5, me dá Sharpe igual a 1. Então, os títulos A, C e D têm o mesmo Sharpe modificado, a mesma relação de retorno pelo risco. E o título B, visualmente já dava para matar, né? Está me dando um retorno 10 vezes mais, com um risco relativamente menor, né? Ok? Então, óbvio, a resposta alternativa B. Tá? Ou seja, o título B me dá um melhor retorno, um melhor Sharp. Lembre-se que Sharp não é o maior retorno. O objetivo da Ambima é proteger o investidor. Para isso, o foco não é na rentabilidade, o foco é no risco. Ok? Bem explicado? Quer complementar, Henrique? Acho que a única coisa aí que eu teria para complementar é que a tabela tem duas coisas aqui que a gente não usa, né? O isso beta. Aqui, e isso aqui. E é normal isso acontecer na prova da Ambima, porque se o professor resolver mudar aqui e chamar isso aqui de Sharp normal, né? Usar o livre de aí risco. Eu vou usar a taxa livre de risco. E se mudar para trainer, é o beta. Se mudar para trainer... A dificuldade, pessoal, nas provas, são muitos termos que vocês nunca viram. A maioria não viu esses termos ainda, né? E talvez não venham a ver depois, né? Porque não são para produtos bancários, tá? Mas é exigência da Ambima que o certificado profissional da Ambima nível 20 tenha conhecimento dos produtos do mercado de capitais. E aí precisa ter conhecimento de Sharp, né? Dos 4 Sharps que temos, né? O Sharp, modificado, Modigliani e o Trainer. Trainer é para ações. É uma coisa que tem que ligar bem. Se aqui tivesse Trainer, de cara, era o beta. Aí precisaria calcular melhor, né? Acho que mudaria até a conta, né? Seria uma conta difícil até de fazer na mão, se tivesse que usar o beta, né? Aí seria uma questão mais pro CEA. CPA 10 e 20, repito, tem algumas contas básicas, mas não terá cálculos. Então, não se apavore numa questão como essa. Lembrem-se, eu não tenho que me matar de cálculo. Então, a coisa é mais óbvia do que parece. Tá? E cuidado, o 6 é o maior valor... O trainer, ele pegaria o beta muito para ações, porque pega o beta como medida de risco e não desvia o padrão, né? O beta é uma medida de risco que a gente costuma usar para ações. Exato. E é muito individual, né? Para pequenos grupos até. Já o desvio padrão é para um grande grupo de títulos, né? O taxa livre de risco é para todos os títulos. Então, tem esse detalhe. Tá? Cuidado, pessoal. Isso aí você não precisa saber para a prova, mas o Sharpe modificado normalmente a gente usa quando você vai comparar aplicações diferentes, né? Por exemplo, ações com renda fixa. Que aí você tem que usar o benchmark, que é diferente. O Sharpe normal, normalmente a gente usa para renda fixa e o Modigliani e o Trainer normalmente para renda variável, né? Exato, porque ele usa o beta. Porque ele usa o beta, Sim. E o dado é importante, pessoal, cuidado, muita gente vai na letra C porque vê o maior valor, o retorno absoluto. Vejam bem o tópico, retorno absoluto e retorno relativo. Tá? A Ambima normalmente pede retorno relativo. Capricha nesse capítulo aí, né? Que é básico lá do CPA 10. É isso aí, é básico lá no CPA 10. O CPA 10 Aliás, é 70% está se preparando para o CPA da 20, para o CEA e para o AI, tem que estar bem no CPA 10, né? Sim, a base é o CPA 10, a base da pirâmide é o CPA 10. 70% da prova do CPA 20 é assunto CPA 10. É isso aí. Então, bom. Deixa eu ir, então, para a última questão aqui do Gerson. Beleza, eu vou assistir, que eu gosto de escutar o mestre. Essa aqui foi até uma questão interessante, que o Gerson disse que foi um aluno dele que passou. Aliás, isso é uma coisa... O pessoal que está nos assistindo, se quiser nos enviar questões, pode enviar. Como é que eu envio? Bom, você pode colocar aí no comentário, ou você pode mandar para esse e-mail aqui, ó. Redes sociais @ifb.net.br. Você pode mandar e-mail para cá,
que a gente comenta a sua questão. Essa questão, o Gerson disse que foi um aluno que mandou, bem interessante, nos deu um certo trabalho para entender e saber se o conceito existia, né? Mas existe. Maravilha. Vamos ver. Vamos lá. A questão aqui, ó. Dois fundos têm os seguintes dados. Fundo A tem volatilidade de 4% e tracking error de 2%. Fundo B tem volatilidade de 2% e tracking error de 4%. Pode-se afirmar que o fundo A tem maior risco absoluto e relativo, o fundo B tem maior risco absoluto e relativo, o fundo A tem maior risco absoluto e o fundo B maior risco relativo, e o fundo B tem maior risco absoluto e o fundo A tem maior risco relativo. Tudo bem, pessoal? No nosso curso, a gente fala de rentabilidade absoluta e relativa, não é isso, Jorge? Acabamos de falar, né? Eu não vi a questão, hein? Deixa claro aí, não vi as questões. Essa é muito boa, também vai mexer relativo e absoluto, e a Ambima adora isso. Então, o conceito de rentabilidade relativa e absoluta é o seguinte: rentabilidade relativa é em relação ao benchmark, rentabilidade absoluta ela é pura, né? Com risco é a mesma coisa, isso aí é um conceito que vem lá da indústria do seguro, de rentabilidade de risco relativo e absoluto, mas é o mesmo conceito. O risco relativo é em relação ao benchmark e o risco absoluto é ele puro, né? Sem comparar com mais nada. Então, respondendo aqui essa pergunta, você tem que lembrar, vai ter que saber bem o que é volatilidade e tracking erro. E aí, só relembrando, volatilidade normalmente eu meço pelo desvio padrão. Tracking error é o erro em relação ao benchmark. Quanto maior, maior o risco, né? Como todas as medidas de risco, quanto maior, maior o risco. Então, eu estou vendo aqui que quando eu vejo o risco pelo ponto de vista da volatilidade do desvio padrão, o fundo A é mais arriscado. Quando eu vejo o risco pelo ponto de vista do tracking error, o fundo B é mais arriscado. Sem saber nada disso do que eu falei, você já deveria saber, simplesmente por ter o conhecimento de que quanto maior o número, maior o risco, que é a primeira coisa que a gente fala na aula de mensuração de risco, que você vai começar aí daqui a pouco, né, Jorge? Daqui a pouquinho. E essa questão, vou ver se apresento, hein? Questão interessante, né? Fácil, mas pode confundir quem ainda está tropeçando nos conceitos. Que essa é a primeira tabela que a gente apresenta no curso, quando a gente fala de mensuração de risco. Olha, você tem esses riscos aqui, todos os números, quanto maior, maior o risco. Então, eu já vi que o fundo A tem maior risco de um jeito e o fundo B tem maior risco do outro. Logo, você, se fosse chutar essa pergunta, porque não saberia não sabe mais nada, deveria chutar entre a C e a D. Porque a C diz que o fundo A tem maior risco e a B, de um jeito e o B tem maior risco do outro. E a D é a mesma coisa, diz que o B tem mais risco de um jeito e o A tem mais risco do outro. Aí, para responder a pergunta, tracking error, tá vendo aí que é o erro em relação ao benchmark, não é? Então, o fundo B tem maior risco relativo. Ele tem maior risco em relação ao seu benchmark. E o fundo A tem maior risco absoluto, porque desvio padrão calcula o risco sem comparar com o benchmark. Aí você tem que dominar bastante a técnica de o que é cada mensuração de risco para conseguir responder essa questão. Mas, como sempre eu falo, elimina duas. Você está vendo que cada um tem um risco maior. Então, por que você vai dizer que o fundo A tem maior risco de tudo? Ou que o fundo B tem maior risco de tudo? Chuta entre a C e a D. Simplesmente conhecendo que todas as medidas de risco, quanto maior, maior o risco. Você já vai chutar entre duas. Uma em duas é 50% de acerto, com 70% você está aprovado. Se você chutar as que você não sabe desse jeito, com 50% de chance de acertar, provavelmente você passa na prova. É o que eu costumo falar aí para todo mundo, e eu venho falando isso, repetindo em várias aulas,
que se você souber metade da matéria bem sabida, você vai passar na prova. Exatamente. E até aí poderia ter... Eu falei trick em erro lá quando fui explicar a primeira questão, né? Erro de percurso. Pela definição, né? Se você não usa muito, é entender erro de percurso em relação ao quê? Você vai percorrer um mapa, né? Nesse caso, o trick erro ele acompanha o benchmark, então ele é relativo. Né? É relativo. Olha só, um pouquinho. O nosso primeiro quadro na aula é isso: entender conceitos. Né? Olha a importância de entender conceitos. Se você entender esse conceito, que é bastante simples, você já mata 2 alternativas da questão. Depois, realmente, para responder se é a C ou a D, aí você vai ter que ter mais conhecimento do que isso. Mas eliminar 2 alternativas é muito importante. Sim. E sempre fazemos isso nas aulas. Fazer a certa, né? Exato. É muito importante mesmo saber. Vou eliminar, se é para chutar, pelo menos é entre 2, né? Não vai ter que escolher das 4, reduzir para 25% a probabilidade de acerto. Muito boa essa questão, gostei. Mas eu vou para a prova sabendo tudo. Pessoal, isso é difícil. Vai ter questão lá que você não vai saber, mas não é por isso que você vai errar. Né? Mesmo que você estude pra caramba, obviamente pode aparecer lá um tema que não ficou muito claro, alguma coisa assim. Vai ter questão que você não vai saber. Tem que tentar responder mesmo assim, né? Exato. Fora o cansaço, né, Henrique? Fora o cansaço. Né? 50 questões para CPA 10, para quem não sabe. 60 para CPA 20, 70 para o CEA. Então, lembrando que não é uma prova de velocidade, pessoal. É uma prova de precisão. Então, vai cansar mesmo. Tá? Tomem cuidado que leva uma aguinha, né? Cerveja não pode, mas a água pode. Bom, acabei não mostrando a resposta certa, né? Resposta certa, então, alternativa C. O fundo A tem maior risco absoluto e o fundo B tem maior risco relativo, né? Bom, além dessas 2... então, quem está aí quiser ver isso mais detalhe no curso, professor Jorge vai estar aí em Osasco, né? Professor Gerson vai estar aqui no Tatuapé. E a gente vai estar ainda em todas essas cidades. Então, tem agenda aí de Porto Alegre a Manaus, para quem tiver interesse em fazer o curso. E se você vai se preparar só por resolvendo as questões e com outros métodos aí de estudos gratuitos, como o que a gente está fazendo, a gente também sempre pede uma doação. Se você achou que ajudou, o link para fazer a doação de qualquer valor está aí na descrição do vídeo. Só entrar lá, clicar, dá para fazer isso com cartão de crédito, débito em conta ou boleto bancário via link do PagSeguro. E é isso, né, Jorge? Acho que por hoje é isso. Por hoje foi bom, né? 4 questões, pegou praticamente 20% dos assuntos aí abrangentes na parte de mensuração de performance e risco, né? Isso é 20, muito exagero, né? Tem muito assunto aí, tá? Pessoal, quero agradecer, Henrique, obrigado pelo convite, é um prazer sempre estar aqui. Pessoal, desejo sucesso a todos. Lembre-se que é só caminhando para frente que a gente chega lá. Caminhando de costas, você vai acabar levando tropeção, que não é legal, falou? É isso aí. E é isso, pessoal do CPA 20. Agora a gente vai dar uma pausa, né, nessa resolução de questão nas próximas 3 semanas, porque a gente vai começar a resolver as questões do CFP, né? E já mirando na prova de 6 de dezembro. E o pessoal do CEA e do Agente Autônomo de Investimentos ainda temos mais encontro amanhã para tratar de matemática financeira. Tá ok? É isso. Jorge, você está aí em Osasco, sala que tem varanda, né, Jorge? Opa, a sala aqui tem uma varanda muito bonita, muito bem ventilada, para quem gosta. Né? 17º andar, uma maravilha de cidade aqui, né? Uma vista maravilhosa. E repetindo, cursos sábado e domingo, finais de semana, começa dia 28 de novembro e durante a semana começa no dia 30, sendo a primeira semana, de segunda a quinta, o CPA 10, a próxima, CPA 20, ok? Aqui no nosso portal, o CPA 10, né?
Mas porque a gente acabou de resolver fazer o 20 também, dado que a Ambima resolveu ampliar as provas Entendeu? até o dia 17 de dezembro, né, Jorge? Exato, teremos provas até dia 17. É uma oportunidade boa, pessoal, aproveitem, tá? Não deixem para depois, porque o ano bancário sempre começa com contratação. Contratação e promoção, né? E promoção. Promoção para o velhinho, para a mocinha, para todo mundo, né? Vamos. É uma época do ano importante. Jorge, que está aí numa das salas que tem varanda, né? Mas eu também tenho varanda aqui na Faria Lima, Jorge. Ah, isso eu já tive aí, rapaz. A vista aqui também é legal. E aí é melhor, é uma varanda maior, pô. A varanda aqui é um pouco maior e não tem o ar-condicionado nela, né? Ah, sim, exato. Eu aqui, se eu for mostrar só de costas aqui, ó, uma bela. Eu não gosto de andar na varanda, tenho um certo receio de altura. Você mora em casa, né, Jorge? Eu moro em casa, pô, você acha? Eu gosto de quintal com cachorro. Pois é. A gente que mora em Alturas apartamento... não é para mim, não. Eu não sou um anjo, como falam. Mas aí a vista que o Jorge tem aí vai ver lá a Cidade de Deus do Bradesco, né? Logo aí pertinho. A gente enxerga tudo aqui, é uma maravilha. É isso então, Jorge. Agradeço aí a participação e até a próxima. Até a próxima, obrigado, estou sempre à disposição. Enorme prazer. Fica com Deus, obrigado. Valeu, até mais.